devido processo legal, ele está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Processual. O devido processo legal, ele... antes, só uma questão fundamental, só uma questão. Olhem o artigo 1º do Código de Processo Civil. Artigo 1º do Código de Processo Civil, antes de entrarmos nos princípios de espécie. Quem é que me lê? Para nós vermos qual é a importância desses princípios, isso está esculpido no artigo 1º do CPC. Quem me lê o artigo 1º do CPC? O que diz lá? Quem me lê? Eu posso ler aqui. Por gentileza. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Olha a importância disso aí. Olha a importância disso aí. A importância disso aí. O que diz lá o artigo 1º? Olha só. O processo civil, veja que ele vai usar 3 verbos. Será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, princípios são valores, e conjunção aditiva, e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, olhem só a importância que os princípios assumem no novo Código de Processo Civil. O 1º artigo já diz que todas as questões processuais têm que ser ordenada, disciplinada e interpretada a partir destes princípios. O que significa dizer que toda interpretação infraconstitucional terá que ter por base um princípio processual constitucional, um direito processual fundamental estabelecido na Constituição. Isto é indispensável. Indispensável. Para vocês verem a importância deste 1º artigo, nos comentários ao Código de Processo Civil do Cássio Scarpinella, que eu tive a oportunidade de escrever sobre o artigo 5º, 6º e 7º, o Cássio escreveu sobre o artigo 1º. Ele escreveu 60 páginas sobre este artigo. 60 páginas, meus amigos, sobre este artigo e a importância que ele tem para o novo Código de Processo Civil. Vejam bem. Então, isto mostra a importância dos direitos processuais fundamentais, destes princípios. Tá? Muito bem. O devido processo legal está, como leu o Pedro, no artigo 5º, inciso 54, que diz que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Olhem só, o monopólio da justiça pelo Estado, ele vai criar para o indivíduo o direito público de exigir uma prestação judicial sempre que alguém se sentir envolvido numa situação litigiosa. E, por outro lado, esta prestação judicial não pode ser realizada senão por meio do processo. Por isso que nós estudamos anteriormente toda a ideia do monopólio da jurisdição. Quando o Estado monopoliza a jurisdição, isto gera 2 consequências, uma para o Estado e outra para as partes. Quando o Estado monopoliza a jurisdição, quais são as consequências que geram para as partes? A impossibilidade da autotutela. Ou seja, as partes já não mais podem resolver privadamente os seus conflitos. Elas terão que buscar o Estado. Então, o monopólio gera para as partes a proibição da autotutela, ao mesmo tempo em que gera para o Estado o dever de prestar esta tutela solicitada pelas partes. Obviamente, esta tutela a ser prestada deverá se dar através do processo. Por isto, jurisdição e processo são 2 institutos indissociáveis. São 2 lados de uma mesma moeda.
Porque o direito à jurisdição, nesta visão mais ampla, é também o direito ao processo, como único e indispensável meio de realizar a justiça que se tornou oficial. Esta é a razão pela qual a Constituição Federal, ao assegurar no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que nenhuma lesão ou ameaça ficará excluída, ficará subtraída da apreciação do Poder Judiciário, né? Quando a Constituição consagra o acesso à justiça, né, ele está consagrando o direito processual e o direito à parte de obter a prestação jurisdicional. Então, vejam que esses direitos processuais têm que ser lidos em conjunto. O devido processo legal, porque ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, salvo situações excepcionais, né, como prisão em flagrante. Então, eu preciso de um processo para poder invadir a esfera jurídica dos outros. E para que haja o processo, a pessoa tem direito a provocar o Estado. Por isto, o inciso 35 do artigo 5º combina com o inciso 54 do artigo 5º. Né? Então, no sistema jurídico moderno, o processo deixa de ser um simples instrumento de justiça para apresentar-se, no dizer de Liebman, como garantia de liberdade. Olhem só que importância. Então, o processo deixa de ser aquele instrumento formal e passa a assumir um papel de garantidor da liberdade. Por que garantidor da liberdade? Porque ninguém pode ser privado da liberdade sem o devido processo legal. Então, eu tenho a minha liberdade assegurada em virtude da concepção de processo de lei processual. Certo? Isto é importantíssimo e dá um novo matiz para o direito processual. Vejam bem, a garantia constitucional do direito ao processo, ou seja, do direito à tutela jurisdicional, ela só é efetiva, ela só será efetiva na medida em que se assegurar o recurso ao devido processo legal, ou seja, aquele traçado previamente pelas leis processuais, sem discriminação de parte, como direito de defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, publicidade dos atos processuais, etc. Eis a dimensão da ideia de devido processo legal. Então, quando o Estado monopoliza a jurisdição, ele se compromete, ele coloca à disposição das partes um processo. Mas não é qualquer processo. É um processo que assegure às partes, né, sem nenhuma discriminação, que elas terão possibilidade de um exercício pleno da sua defesa, de que haverá contraditório, de que eu poderei recorrer desta decisão para um órgão hierarquicamente superior, para que o meu processo seja público, salvo exceções, obviamente. Então, são estes princípios, a realização de todos os princípios quais? Do princípio do contraditório, do princípio do duplo grau de jurisdição, do princípio da ampla defesa, é a realização destes que garante o devido processo legal. Porque isso é uma expressão que veio do direito americano, due process of law. Né? Os ingleses ainda tinham a expressão que traduzia a ideia de due process of law, ou que era dividida em substantive process of law. Então, vejam bem, quando falamos de devido processo legal, só vai existir se todos os outros princípios forem devidamente realizados. Então, vejam bem, quando se viola o contraditório, quando se viola o princípio do contraditório, que é o princípio processual fundamental,
quando se viola o contraditório, mais do que violar o contraditório, eu também violo o devido processo legal. Por quê? Porque o devido processo legal, ele só existe quando, neste exemplo, o contraditório for respeitado. Então, quando não se respeita o contraditório, além de se violar o princípio em espécie, eu também violo outro direito processual fundamental, que é o devido processo legal. E isto é muito importante. Por quê? Porque o devido processo legal, então, é a realização plena dos direitos processuais fundamentais. Quando um deles não é realizado, ele também é violado. Ele também é violado. Por quê? Porque com o monopólio da jurisdição, o Estado me garantiu o devido processo legal, ou seja, o Estado me garantiu que todos os demais princípios considerados essenciais seriam devidamente realizados para que a parte pudesse, né, alcançar o que se chama, o que se entende, o que vocês quiserem, por justiça.